Vamos ouvir a santa e bendita palavra de Deus. Eu convido você, irmão e irmã, a abrir comigo a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versos de 21 a 23. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versos de 21 a 23. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versos de 21 a 23. Assim diz a santa e bendita palavra de Deus. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ilusões de uma fé cega. Ilusões de uma fé cega, esse é o nosso tema. Deus amado, esse é o momento que desejamos tão somente ouvir Tua voz. E Tu sabes o quanto necessitamos ouvir-Te, escutar-Te. Assim sendo, pedimos que Tu venhas, em o nome de Jesus, falar conosco. Amém e amém. Ilusões de uma fé cega. Meus irmãos e minhas irmãs, Mateus, capítulo 7, dos versos de 21 a 23, é o desfecho do que ficou conhecido como o Sermão do Monte de Jesus. E nesse desfecho, nós encontramos algumas sentenças que são, ao mesmo tempo, advertências e constatações. Constatações porque nós estamos diante de algo que Jesus ressalta que vai acontecer. Nós temos advertências e, portanto, constatações. Se não, observem comigo, verso 21. Primeira sentença: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Uma advertência e, ao mesmo tempo, uma constatação. Segunda sentença: mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Uma advertência e uma constatação. Os versos de 22 a 23 possuem sentenças que são também advertências e constatações. Vejam, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Constatação. Isso vai acontecer. Verso 23, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Advertência, constatação. O nosso tema é ilusões de uma fé cega. Isso porque nós estamos diante de um texto que destaca que na consumação, no juízo final, portanto, vão existir pessoas que vão ser rejeitadas por Jesus, porque quando estavam aqui, haviam vivido em função de ilusões gestadas por
uma fé cega. Pessoas que viviam fundamentadas em função de ilusões, oriundas de uma fé cega. Notem que Jesus vai ressaltar isto, no meu entendimento, precisamente nos versos de 21 a 23, com o intuito de dizer que não são os sinais, as coisas extraordinárias, que evidenciam a salvação na vida de alguém, mas a obediência ao genuíno Evangelho. Se nós observarmos, precisamente os versos de 13 a 14, nós vamos notar que Jesus ressalta que existem dois caminhos, duas portas. Uma porta estreita, apertada, e uma porta espaçosa. O caminho estreito é o caminho da obediência. O caminho estreito é o caminho da fidelidade a Deus. O caminho estreito é o caminho dos que trilham as estradas da obediência, as veredas da justiça. O caminho espaçoso é o caminho que conduz à perdição. É o caminho dos comportamentos tortos. É o caminho da desobediência. Notem que Jesus, nos versos de 13 a 14, ressalta que existe um caminho que conduz à vida eterna, que é o caminho da salvação. E esse caminho é percorrido por todos os salvos que estão submetidos à obediência à palavra de Deus. Já nos versos de 21 a 23, Jesus ressalta uma espécie de caminho que para muitos é evidência de salvação, mas que não é, que são os sinais, expulsão de demônios, milagres, etc, etc, etc. Pessoas iludidas por uma fé cega, que vivem entendendo que o que evidencia a salvação, ou que ratifica a salvação, é a existência de milagres, é a existência de sinais, de prodígios. E Jesus deixa explícito que não é isto, já que o verbo que Jesus usa no verso 23, conectado à sentença nunca vos conheci, o verbo conhecer, no contexto do Novo Testamento significa amar. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu nunca vos amei. Tudo isso aconteceu com vocês, mas eu nunca vos amei. Vocês nunca foram meus, vocês nunca pertenceram às minhas ovelhas, vocês nunca estavam no meu aprisco, no meu arraial, porque vocês não eram meus. Eu nunca vos amei. Surge aqui uma pergunta, meus irmãos e minhas irmãs: por que existem pessoas que vivem um cristianismo falso, fantasioso, que hipnotiza, que sugestiona? Porque existem pessoas que vivem em função de ilusões de uma fé cega. De acordo com Jesus, precisamente no verso 15 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, porque existem falsos profetas que propagam uma mensagem falsa acerca do Evangelho. Verso 15, Jesus destaca a existência de falsos profetas que propagam um falso Evangelho. Os versos de 21 a 23, Jesus ressalta que existem pessoas que vivem em função de um falso cristianismo. Verso 15, falsos profetas. Versos de 21 a 23, falsos cristãos. Existem falsos cristãos porque existem falsos profetas. A razão da existência de falsos cristãos
de pessoas que vivem em muitas igrejas hoje, que não vivem de acordo com o Evangelho, segundo Jesus, é a existência também de falsos profetas. Falsos profetas, falsos cristãos. Os falsos profetas são os que conduzem alguns indivíduos, algumas pessoas, a um falso cristianismo. Existem pessoas propagando um Jesus que o Jesus verdadeiro não conhece. Existe um cristianismo que tem sido propagado, que não tem nada a ver com o cristianismo genuíno. Existem pessoas propagando um evangelho que não tem conexão, que não tem nenhuma semelhança com o genuíno evangelho, porque existem falsos profetas que propagam um falso evangelho, uma mensagem em nome de Deus. Mas o que é um falso profeta? Nós já sabemos que a razão da existência de falsos cristãos é a existência de falsos profetas. Mas o que é um falso profeta? De acordo com Jesus, precisamente no verso 15, o falso profeta é alguém que se aproveita da credulidade de algumas pessoas, com o objetivo de enganar, de sofismar. Vejam aí o que diz o verso 15: acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Jesus ensina no verso 15 que os falsos profetas são lobos vorazes. O adjetivo vorazes enfatiza a avidez e a crueldade dos falsos profetas. Esse adjetivo, vorazes, se relaciona ao verbo enganar de João 10, verso 12. O falso profeta é o indivíduo que vive transitando pelos arraiais do povo de Deus, propagando uma mensagem em nome de Deus, com o propósito de enganar, de sofismar, de sugestionar, de conduzir pessoas ao engano. E o falso profeta tem o poder de hipnotizar, tem o poder de manipular, tem o poder de atrair multidões. São cruéis, são vorazes. A metáfora que Jesus usa aqui é a metáfora do lobo. É alguém que devora, é alguém que ataca sem piedade, é alguém que não tem compaixão, alguém que não tem empatia, é alguém que é insensível e age de modo proposital, em nome de Deus, com o intuito de enganar, de sofismar. Mas como os falsos profetas conseguem enganar? Como os falsos profetas conseguem enganar multidões? Vendendo ilusões, construindo em muitas mentes um cristianismo fantasioso, falso, com a mensagem doce de prosperidade, de sucesso. Existem falsos profetas que produzem falsos cristãos que são induzidos pela mensagem dos falsos profetas, que é uma mensagem doce, de prosperidade, de sucesso. Onde a mensagem em nome de Deus é propalada, destacando que vida com Jesus, vida com Deus, é vida que traz sucesso, prosperidade a multidões. Se nós formos para o contexto do Antigo Testamento, nós vamos perceber que os profetas verdadeiros de Deus eram rejeitados, porque traziam a mensagem de juízo em função da desobediência, em função da violação do pacto que o povo de Deus no Antigo Testamento havia feito com Deus. Enquanto existiam os verdadeiros profetas que traziam a mensagem de juízo por causa da desobediência, existiam os verdadeiros profetas, existiam os falsos profetas que contrapunham essa mensagem,
Enquanto os verdadeiros propalavam obediência, fidelidade à palavra de Deus e a Deus por meio da sua palavra, obediência a Deus, obediência ao Evangelho, renúncia da idolatria, existiam os falsos profetas que diziam: não, vocês estão certos, não se preocupem. E a maioria seguia os falsos profetas. Hoje não é diferente. Existem falsos cristãos, porque existe uma mensagem em nome de Deus doce, que nas entrelinhas ressalta que quem está em Jesus irá gozar de uma vida próspera, hoje, aqui, neste mundo. É a mensagem doce, com o intuito de encarcerar mentes no engano. O termo que Jesus usa no verso 15, acautelai-vos, é o mesmo que mantenham sua mente distante dos falsos profetas. Jesus alerta o seu povo: feche os seus ouvidos, não brinquem, sejam vigilantes, porque esses homens, esses falsos profetas, eles possuem uma mensagem que de fato seduz, que de fato hipnotiza, que de fato arrebata pessoas, que de fato atrai. Jesus está dizendo: não deem ouvidos, acautelai-vos, fuja desses, não escute, não ouça, justamente por ser a mensagem dos falsos profetas atrativa, mensagem capaz, meus irmãos, de aprisionar pessoas. E por isso existem pessoas vivendo em função de ilusões de uma fé cega, porque existe uma falsa mensagem, existe um falso evangelho, porque existem falsos profetas. Mas quais são as possíveis ilusões de uma fé cega? Presta atenção. Em primeiro lugar, pensar que o Jesus Senhor se distingue do Jesus sofredor de Isaías 53. Esta é a primeira ilusão. O falso profeta é o propagador da teologia do sucesso, do triunfo, que descarta integralmente o sofrimento da vida cristã. O falso profeta, é óbvio que toda regra tem sua exceção, é o indivíduo que propaga a mensagem do triunfo, é o indivíduo que descarta o servo, isto é, o Messias sofredor de Isaías 53. Vejam que Jesus dá a entender, precisamente no verso 22 do capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus, que essas pessoas rejeitadas no dia do juízo haviam sido pessoas que estavam voltadas, enquanto aqui estavam, a um cristianismo de sucesso, de triunfo. Expulsão de demônios, milagres, sinais, coisas extraordinárias, coisas grandiosas. Gente, provavelmente, entendo eu, que havia descartado a possibilidade do sofrimento, a possibilidade de ser alguém que, mesmo estando na fé, vítima de uma doença terminal, de perdas, de sofrimento. Porque a base dessas pessoas, quando elas se relacionavam com Deus, é o que dá a entender Jesus no verso 22, tinha a ver com extraordinário, tinha a ver com milagre, tinha a ver com o supernatural, tinha a ver com o mar sendo rasgado de alto a baixo o tempo todo, tinha a ver com pegar em escorpião, com pisar em serpentes, ser picado, ser mordido e não morrer. Gente que havia resumido o seu relacionamento com Deus a uma vida de triunfo, a uma vida de milagres, a uma vida de sucesso, a uma vida extraordinária, e descartado o Evangelho que pede para nós renunciarmos a nós mesmos o tempo todo. Alguns judeus à época viam Jesus como Senhor, Mestre, mas não
viam Jesus como servo sofredor, ou como alguém que veio com o propósito de padecer neste mundo. A mensagem autêntica de Jesus é que neste mundo nós vamos padecer. João 16, verso 33. No Evangelho há triunfo, mas também há sofrimento. Salvação, ressurreição, espiritualmente falando, é triunfo. Vida eterna é triunfo. Morte vencendo, vida vencendo a morte é triunfo. Mas cruz é padecimento, perseguição é padecimento. E essas duas coisas andam juntas na medida que caminhamos em nome do Evangelho. É salvação, é triunfo, é ressurreição, é conquista, mais chicote, mais cruz. Não há como desassociarmos a cruz da ressurreição. A cruz é sinônimo de sofrimento, a ressurreição é sinônimo de triunfo. Mas Jesus deixou explícito que nós haveríamos de ter mais padecimentos por causa do seu nome, mais cruz, metaforicamente falando, do que ressurreição. E hoje, infelizmente, vocês sabem disto, nós enxergamos uma multidão sedenta por milagres, por expulsar demônios, por coisas extraordinárias. Eu disse aqui em um sermão passado, está no YouTube, gente que vive atrás de milagres, mas não do autor de milagres. Gente que se encanta com milagres, mas não com o autor de milagres. Gente que quer o Jesus da ressurreição, mas não o Jesus da cruz. Gente que quer o Jesus que acalmou tempestades, que multiplicou pães, mas não quer Jesus dos chicotes, da cruz. Gente que quer o Jesus rompendo com o túmulo do seu sepultamento, mas não quer o Jesus da cruz. Esta é uma ilusão de uma fé cega. Desassociar o Jesus Senhor do Jesus sofredor de Isaías 53. Vocês sabem que hoje existem pessoas que dizem o seguinte: se você é crente, você não pode passar por dificuldade na vida. Você tem Deus, você tem tudo. Se você é convertido ou convertida, você não pode passar por dificuldade na vida. Doença é coisa de quem não tem intimidade com Deus, é coisa de quem não é fiel a Deus. Não, isso é uma ilusão de uma fé cega, de uma fé falsa. Isso é uma ilusão de alguém que se enquadra no verso 23 de Mateus 7, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos amei. Segunda ilusão de uma fé cega é pensar que ortodoxia não anda junto com ortopraxia. Ortodoxia, interpretação doutrinária. Ortopraxia, ação correta. É o indivíduo que absorveu a doutrina e vive de acordo com a doutrina. Essa é a segunda ilusão de uma fé cega. Notem que Jesus, no verso 23, deixa isto explícito, quando ele diz o seguinte: eu nunca vos amei, parte final, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Gente que vivia em nome das bagunças, evangelicamente falando. Hoje a gente pode falar isso, porque existem bagunças no meio evangélico. Gente que vivia em nome da expulsão de demônios, gente que vivia em função dos movimentos, das festas milagrosas, mas que não vivia obedecendo o Evangelho, porque Jesus diz, contrapondo o verso 22, houve profecias, houve gente falando do Evangelho, houve gente expulsando demônios, houve gente fazendo milagres, que eu não conheci, que eu não amei, apartai-vos de mim, porque vocês viviam praticando a iniquidade. E a gente sabe que existe inúmeros indivíduos assim.
Sinais são feitos. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu disse aqui no sermão, quando eu tratei desse assunto. Sinais, prodígios, milagres ocorrem até nos terreiros de macumba. O diabo pode produzir um suposto milagre. Lembram do caso de Jó? Quando Deus permitiu que Satanás fosse na direção da vida de Jó e agisse contra Jó, e o diabo matou os filhos de Jó, usando os fenômenos da natureza. Diz o texto, capítulo 1 do livro de Jó, que um vento forte veio sobre a casa onde os 10 filhos de Jó estavam, a casa desabou e os 10 filhos de Jó morreram. Não se prendam a sinais. Não são sinais que evidenciam quem é de Deus ou quem não é de Deus. Fulano de tal é de Deus, porque paralítico anda na presença deste ou desta. Fulano de tal é de Deus, porque tem o poder de revelar o oculto e o profundo. Fulano de tal é de Deus, porque até os números da minha identidade são expostos. Tais coisas não evidenciam Deus. É a obediência ao Evangelho, é o caminhar pelas veredas da porta estreita, é a fidelidade ao Evangelho. Sinais não autenticam que Deus está no negócio, porque o diabo usa falsos profetas, o diabo usa pessoas, o diabo produz isso para enganar. Ilusão de uma fé cega. Hoje nós vivemos na época também dos teólogos da graça livre. O que é isso? São indivíduos que estão dizendo o seguinte: você só precisa dizer que Jesus é Senhor da sua vida. Você só precisa aceitar Jesus, confessar Jesus e continuar vivendo do jeito que você bem entender. Nós temos inúmeros teólogos conhecidos em nosso país. Existe um que foi um afamado pastor presbiteriano com esse discurso. Você é salvo só pelo fato de você ter professado o nome de Jesus, só pelo fato de você dizer que é de Jesus, mas continue fazendo o que você deseja fazer. Se você é homossexual, continue na homossexualidade. Se você tem uma vida torta, continue, porque o que importa é você confessar Jesus. São os teólogos da graça livre, que desconectam ortodoxia de ortopraxia, de doutrina, de uma vida de obediência à doutrina, de uma vida de obediência ao Evangelho. O genuinamente salvo é o indivíduo que, na medida que vai estudando a palavra de Deus, meus irmãos, e vai conhecendo a palavra de Deus, vai deixando o que pensava ser correto, porque passa a entender que não é. Por que é importante a doutrina? Por que é importante o conhecimento? Porque é por meio da doutrina, da palavra, que nós vamos aprendendo o que é certo e o que não é certo. E a gente vai deixando. Essa é a segunda ilusão de uma fé cega. Terceira ilusão de uma fé cega: pensar que expulsar demônio não indica pertencer ao demônio. Verso 22. Eu sou de Jesus porque eu expulso demônio. Eu não pertenço ao demônio porque eu expulso demônio. Jesus vai dizer exatamente o oposto. Muitos naquele dia, juízo final, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios? Tem muita gente porque expulsou um demônio, ou teve uma experiência desta que diz o seguinte: eu sou de Deus. Se eu conseguir, é porque eu sou de Deus, é porque eu tenho Deus na minha vida. O diabo engana as pessoas. E o diabo, às vezes, faz isto para que tal pessoa seja enganada. Não é porque na igreja tal demônios são expulsos que Deus está assinando embaixo.
que o Espírito Santo está lá. Não é porque na igreja tal se brinca com espíritos malignos, com demônios, que Deus está lá. Essa é mais uma ilusão de uma fé cega. E tem muita gente sendo enganada, porque se apoia nessa experiência. Se lá está expulsando demônio, se o demônio está sendo expulso, se há entrevista com o demônio e o demônio está sendo subjugado e o demônio está sendo expulso, é porque Deus está lá. E tem muitas e muitas e muitas pessoas seguindo. Ilusão de uma fé cega. Existem muitas pessoas que expulsam demônios em nome de Deus, que não são de Deus. Existem muitas pessoas que fazem exorcismos, que expulsam demônios, que não são de Deus. Quarta ilusão de uma fé cega: pensar que milagres de suas mãos ratificam a salvação ou procedência de Deus. Veja que a sequência: expulsão de demônios e a realização de milagres. Na igreja tal, paralítico anda. Na igreja tal, cego enxerga. Na igreja tal, até o lencinho do fulano de tal, quando toca nas pessoas, promove curas extraordinárias. Na igreja tal, a água ungida ou abençoada, quando é ingerida, promove curas. Então Deus está lá. Deus está nessa obra. Milagres, eu já disse e volto a enfatizar, não são evidências de que Deus está no negócio, de que Deus está na obra. Se enquadra, ouso dizer, sem medo de errar, considerando os versos de 13 a 14, religiosamente falando, no caminho espaçoso. No caminho espaçoso. Não se apoie em milagres. Não se apoie em expulsão de demônios. Eu sei que você conhece pessoas que dizem o seguinte: eu vou na igreja tal, porque lá tem poder, porque lá coisas extraordinárias acontecem. Lá o pastor, quando põe a mão na cabeça das pessoas, as pessoas caem endemoniadas. Lá o pastor, quando chega um paralítico, quando chega um cego, o cego enxerga, o paralítico anda. Lá o pastor revela. Lá o pastor diz que o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Não se enganem. Muitos que vão estar diante de Jesus vão se apoiar nessas coisas como sendo evidências de que elas eram salvas, e Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Eu já disse, o verbo conhecer aqui pode ser substituído por amar. Lembram dos evangelistas quando dizem que José não havia conhecido Maria até ela dar luz a Jesus? José não havia amado, se envolvido intimamente com Maria. Essa é a ideia aqui. Eu nunca vos amei. Eu nunca vos amei. Eu concluo esta mensagem dizendo que nem todos que dizem Senhor, Senhor, pertencem ao Senhor. Verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todos que anunciam Jesus pertencem a Jesus. Verso 22. Muitos profetizando em nome de Jesus. Não temos nós profetizado em teu nome. Gente que profetiza, e a ideia aqui é gente que prega o evangelho em nome de Deus. Esses rejeitados nunca haviam sido amados por Jesus. Então, a conclusão óbvia aqui é: você quer saber se você é de Deus ou não? Avalie o seu coração. Faça uma viagem subjetiva por dentro de você, com o propósito de perceber se há mais vontade de obedecer a Deus ou mais vontade de obedecer a você. E não é perfeição, porque não existe
existem perfeitos. Tem a ver com disposição. Tem a ver com interesse. Que Deus nos livre dos falsos profetas. Que Deus nos livre do falso evangelho. Que Deus nos livre do falso engano, em nome de Jesus. Põe-se de pé.